Preciso vender os meus investimentos para dar saída fiscal? Essa é uma dúvida muito comum que a gente recebe aqui na Sacre. E aí também é comum de escutar que quando você vai dar saída fiscal, a Receita vai levar em consideração que você vendeu tudo e em cima disso você vai ter um imposto. Isso é mentira e hoje eu vou falar sobre esse termo aqui. Além disso, outro erro que é muito comum é as pessoas acharem que precisam vender todas as aplicações para realizar a saída fiscal. Então eu vou dar uma alternativa do que você pode fazer caso você pretenda fazer esse movimento, tá bom? Então fica até o final do vídeo que hoje esse é o tema. Mas antes de continuar, meu nome é Arthur Toledo, eu sou sócio e diretor aqui na Sacre, um escritório que atende clientes do BTG Pactual, e eu produzo conteúdo para você brasileiro que mora no exterior. E se você ficar até o final do vídeo, eu vou ter um presente exclusivo para você, um presente gratuito, um material que nós fizemos aqui na empresa para o brasileiro que mora fora. Então vamos lá para nossa apresentação, né, trazendo um pouco do conceito da saída fiscal de investimentos. O que é a saída fiscal, afinal? É quando você, contribuinte brasileiro, comunica à Receita Federal e declara. Eu tenho vídeos que eu falo sobre a diferença da comunicação e da declaração de saída definitiva, mas esse processo é quando você formaliza que deixou o Brasil fiscalmente. E aí o medo que é muito comum de acontecer é que as pessoas vão ter o que chama de imposto de saída, conhecido por alguns países, como os Estados Unidos, por exemplo, que tem essa modalidade. Mas aqui no Brasil isso não acontece. Se você vai dar saída fiscal, você não precisa vender os seus investimentos. Eu já vi até alguns bancos instruindo isso para o investidor. Não necessariamente. E aí, do que eu estou falando? Se você pesquisar esse termo, alienação ficta, você vai perceber que é um conceito que existe em alguns países, mas ele não está vigente, não considera aqui no Brasil. Você não vai ter que pagar um imposto sobre tudo que você tem, presumindo, fazendo que você vendeu tudo isso. E não é isso que acontece no Brasil. E o que é, afinal, essa alienação ficta? É um termo que circula por aqui, já vi algumas pessoas falando sobre isso, de que a Receita vai cobrar imposto sobre tudo, como se você tivesse vendido tudo. Mas não. O que existe de fato é que você faz a declaração de saída e aí tributa só na declaração no ano seguinte o que você recebeu como residente. Porque vale lembrar que a declaração de saída definitiva ela é entregue junto com a declaração de imposto de renda. Então, por exemplo, eu, Arthur, vou lá, faço minha comunicação de saída este ano, de 2026. No ano que vem, por volta de maio, eu vou entregar uma declaração de imposto de renda junto com a declaração de saída definitiva. E aí tudo que eu ganhei no ano de 2026, aí sim que existe a tributação. Mas não é o que acontece aqui no Brasil relacionado à alienação ficta, o exit tax, que acontece em outros países. No Brasil, vale lembrar que isso não acontece, beleza? E aí, qual que é o risco que acontece quando você quer fazer esse movimento de saída e aí o teu gerente do banco te orienta a vender tudo, ou o teu gerente do banco fala, não, você não precisa, dá para manter a conta do jeito que está, manter a conta como residente. Não, você até pode, tá? Vou dizer que você até consegue, você consegue manter uma conta com os teus investimentos lá como residente. Entretanto, a tua situação fiscal é uma situação de não residente. Ou seja, já é uma divergência aqui. E aí, por que eu estou trazendo esse vídeo? Porque é possível você, que tem lá um CDB, uma LCI, uma LCA, um tesouro, você ter uma conta de não residente, aqui eu falo muito sobre a conta do BTG, e dentro dessa conta, você fazer a portabilidade do CDB, da Previdência Privada, do Tesouro. De fato, esses você consegue, dependendo da conta também, ações, fundos imobiliários, enfim. Mas o importante é que você consegue fazer a transferência de custódia desses investimentos para essa nova conta sem precisar fazer a venda. Combinado? E aí, se você manter, como muitas pessoas mantêm, uma conta de residente sendo não residente, aí que existem vários problemas. Ou a própria instituição financeira pode congelar, travar ali a tua movimentação, ou até mesmo a Receita Federal te questionar. Por que você me fala que é não residente aqui, sendo que você está tendo a tributação de residente nessa conta? E aí que entra, de fato,
o grande problema, o grande risco de você não ter a conta certa. E se você curtiu até aqui o que eu trouxe sobre alienação ficta, sobre saída fiscal e também sobre a conta que você pode fazer uma transferência de custódia, não se esqueça de deixar um like nesse vídeo. Isso me ajuda a chegar em outras pessoas, outros brasileiros que moram fora, uma informação útil que todo mundo tem que saber quando se muda para fora do Brasil. E aí vamos continuar dizendo o que é tributado de verdade nessa movimentação. Nesse tempo, naquele exemplo que eu falei para vocês, que eu fiz a minha comunicação de saída e declaro no ano que vem, o que vai ser tributado, de fato, é o rendimento que eu auferi neste ano fiscal, que eu vou estar declarando ano que vem, o ano de 2026. Também algum ganho de capital, se teve, né? Então, tive uma casa, fiz uma venda, ou até mesmo no futuro, se eu tiver uma venda, aí sim, tem a tributação. E aí, nesse caso, não tem alienação ficta, que é esse ganho fictício, uma venda presumida, que nada mais é do que, você tem R$1 milhão em ações? Beleza, e se você vendesse hoje, quanto você teria que pagar de imposto? Esse é o ganho fictício, você teria que pagar em cima de um lucro presumido que você teria. Não é isso que não acontece no Brasil. Vai oferir tanto o meu recebimento aqui como pessoa física e também ganho de capital, se eu vendi alguma coisa, uma casa, enfim. Então é isso que vai acontecer, não é a questão do lucro presumido, beleza? E aqui que eu te conto a parte boa dessa história, que é possível de forma fácil e também prática de você resolver a sua situação caso você vá fazer a saída fiscal ou até mesmo você já fez. Você não precisa vender nada, tá? As aplicações você não precisa, pode ser que um gerente te falou isso, mas possivelmente é porque o banco que você está não tem uma conta de não residente. O que você precisa fazer é ter uma conta correta, uma conta de não residente, e é através dela você realizar a portabilidade ou transferência de custódia. E aqui no BTG, através da Sacre, nós prestamos esse serviço de assessoria, nós auxiliamos você a estruturar toda essa movimentação. A gente tem ajudado pessoas dos Estados Unidos, da França, da Alemanha, enfim, brasileiro tem para tudo quanto é lado, a gente tem auxiliado nesse processo de transferência e portabilidade das aplicações que essa pessoa já tinha aqui no Brasil. E se você já tem investimentos ou pretende fazer investimentos sendo uma pessoa não residente, aqui na descrição você tem o link para abrir a conta CNR no BTG Pactual sobre o nosso atendimento aqui da Sacre. E como eu te prometi lá no início, agora eu vou trazer um presente para você. Aqui nós temos um guia completo para o não residente, um material bem legal que o nosso time de marketing fez para você brasileiro que mora fora. Então aqui na descrição, aqui também vai estar o QR Code disponível para que você possa baixar de forma gratuita esse material completo. E lá a gente fala sobre saída fiscal, comunicação, também as contas disponíveis, como funciona a tributação, a parte de imposto. Você vai ter acesso dentro desse e-book gratuito. Então baixa lá esse presente e se você gostar, deixe esse comentário aqui, começar aqui. E se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever no canal para que você tenha acesso ao conteúdo que eu faço voltado para o brasileiro que mora fora. Então toda semana eu tenho trazido notícias, atualizações sobre o tema de investidor não residente, tanto em relação à conta, como também questões de tributação. Então se inscreva aqui para que você tenha acesso a mais vídeos. E tudo isso que eu estou falando até aqui faz parte de um mapa muito maior. E eu vou gravar então uma trilha toda para você brasileiro que é não residente, vai ter uma playlist completa sobre vários temas e aí daqui a pouco já vai estar disponível para você poder maratonar, ter acesso ao mapa todo sobre esse tema de investidor não residente, tá bom? Te vejo no próximo vídeo, grande abraço.